Revista Audiolab, as produções do Laboratório de Áudio da Faculdade de Comunicação Social em um só lugar. Olá, eu sou Gisele Sobral e a nossa revista Audiolab está no ar trazendo matérias realizadas pelos alunos da Faculdade de Comunicação Social da UERJ. Hoje você confere comigo. Ventos acima da média marcam o início do fenômeno El Niño no Brasil. Cinema e futebol fazem dobradinha perfeita no evento Cinefute. Pesquisadora brasileira é a primeira vencedora do Prêmio Global de Ciência. E exposição resgata a história do Morro da Providência. Desde o ano passado, climatologistas vêm alertando para a probabilidade do fenômeno El Niño vir ainda mais forte nesse ano de 2026. Os ventos com velocidade acima de 100 km por hora, que atingiram diferentes regiões do país, deixaram a população em alerta e apreensiva. Nosso repórter Pedro Paixão conversou com o geógrafo Carlos Augusto Alencar, que contou quais as consequências desse fenômeno. A chegada do El Niño já está impactando diretamente a vida dos brasileiros. Moradores do Rio de Janeiro presenciaram fortes ventanias no final de julho. No dia 29, a última quarta-feira daquele mês, a capital do estado registrou ventos com velocidade superior a 100 km por hora. O fenômeno climático causou diferentes impactos à população. Entre os principais, o transporte urbano foi afetado, mais de 200 árvores foram derrubadas e houve queda de energia em diversos bairros. A situação foi mais alarmante nas 43 mil casas de pessoas que conviveram com falta de luz por 48 horas ou mais. É o caso da bióloga e moradora de Santa Teresa, Fabiana Chaves. No dia da tempestade, ela estava retornando de um trabalho de campo em Paraty, numa viagem que foi diretamente afetada pelo temporal. A gente pegou alguns trechos com interdição parcial por conta de árvores caídas e um trecho com interdição total. Então, numa viagem que costuma demorar ali por volta de 4, 5 horas, nós demoramos 7 horas para chegar. Ao chegar no Rio de Janeiro, já passada a tempestade, Fabiana se deparou com sua casa e todo o seu bairro sem energia, gerando uma série de desconfortos. Depois de um dia sem luz, começa a preocupação de passar muito tempo isolado, sem conseguir carregar celular, sem conseguir internet, nem o 4G, 5G estava funcionando. A gente realmente ficou bastante isolado e depois desse período, as primeiras 24 horas, começou o medo também de perder a comida, né? Porque as geladeiras e freezer descongelam, ainda sem previsão de retorno de energia. Foi realmente uma perturbação, né? No meu caso, no meu prédio, realmente foram mais de 48 horas sem luz, impossibilidades de comunicação e de internet, né? Para trabalhar também. No começo de agosto, o mesmo problema voltou a afetar a população do Rio. No dia 7, em virtude das ameaças de ventanias intensas, o governo do estado decretou ponto facultativo a partir das 13 horas, para reduzir a circulação de pessoas e evitar situações de risco. Ao mesmo tempo, casos parecidos foram registrados em São Paulo, no Mato Grosso do Sul e no Rio Grande do Sul. Nesse último estado, além das fortes ventanias, algumas cidades ainda foram atingidas por chuvas de granizo e outras passaram por enchentes. Para o geógrafo Carlos Augusto Alencar, esses episódios são consequências do El Niño, alteração climática natural que ocorre regularmente com intervalos de 2 a 7 anos. Ele surge devido ao enfraquecimento de ventos equatoriais no Oceano Pacífico, o que, por sua vez, causa o aquecimento das águas na costa oeste da América do Sul. No Brasil, os principais efeitos são a incidência de secas intensas no norte e no nordeste e fortes tempestades no sul e no sudeste. Em outras palavras, justamente os episódios do fim de julho e início de agosto. E segundo o geógrafo, isso é apenas o começo do fenômeno, que tende a piorar no final do ano.
Já começaram os efeitos desse super El Niño. O pico dele, o momento dele mais grave, acontecerá na primavera, né, e começo do verão. Mas a gente já está tendo os efeitos do El Niño já. E sim, a tendência é que os fenômenos climáticos extremos se acentuem. Carlos não se refere ao fenômeno de 2026 como Super El Niño à toa. Este ano, os cientistas apontam para as altas possibilidades de ocorrerem eventos mais fortes do que os níveis regulares. Também existe o risco da frequência desse tipo de El Niño, nesses níveis, ser cada vez mais comum. Para Carlos, a tendência é que os fenômenos climáticos extremos se acentuem devido ao impacto do homem na natureza. O que preocupa é que pode ser que a frequência de super El Niño seja cada vez mais intensa. El Niño vai continuar tendo na medida em que ele meio que tem uma rotatividade com o Laninha. O problema é se nós começarmos a ter super El Niño com uma frequência cada vez maior, ou seja, com fenômenos ainda mais extremos, mais vezes seguidas. Então, essa que é a preocupação. Não dá para definir isso agora, não dá para ter essa certeza, mas que esse El Niño é um super El Niño e são estranhos os fenômenos extremos que ele está trazendo e que provavelmente ele ainda trará até o começo do ano que vem, e isso já chama muita atenção. A ocorrência cotidiana e a normalização de fenômenos climáticos extremos exigem a adoção de medidas de segurança. Carlos destaca algumas atitudes fundamentais que precisam ser tomadas para proteger a vida da população. Agora que nós agredimos o meio ambiente ao ponto de chegar nisso, o que a gente tem que fazer é fortalecer a defesa civil, seguir os alertas, criar formas de abrigar as pessoas em caso de enchente, conscientizar as pessoas para o consumo de líquidos por causa do período seco, evacuação de áreas de risco por conta de riscos de tempestade e haver desabamento. Enfim, vai ter que ter um trabalho de defesa civil muito grande e um trabalho também de conscientização das pessoas, mas tudo isso passando sempre pela necessidade do poder público fazer a sua parte. O aquecimento global e o colapso do clima influenciam diretamente o dia a dia dos cidadãos. Episódios como o El Niño, acontecendo de forma mais frequente e com maior intensidade, o que parece ser o novo normal, estão relacionados com questões de sobrevivência. Do Rio de Janeiro, Pedro Paixão para a revista Audiolab. Um festival de cinema inteiramente dedicado ao futebol. Assim é o Cinefute, que chegou à sua 16ª edição agora em agosto. Com cerca de 75 filmes de 10 países, entre curtas, médias e longas metragens, o festival apresenta diferentes olhares sobre o universo do futebol e explora histórias que vão além das 4 linhas e ampliam o diálogo entre esporte, cultura e sociedade. E esse ano, o Audiolab marcou presença pela primeira vez no festival, transformando os visitantes em narradores de grandes gols da história das nossas seleções. Quem conta tudo pra gente é nosso repórter Murilo Soares. Você já imaginou como seria a experiência de transformar o cinema em uma arquibancada pulsante? No Brasil, isso é possível através do Cinefute, o único festival cinematográfico de futebol do país e pioneiro na América Latina. A 16ª edição do evento aconteceu entre os dias 6 e 11 de agosto, no Estação Claro, em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. Patrocinado pela Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, pela Secretaria Municipal de Cultura, Ministério da Cultura, pelo Grupo Globo e por diversos outros órgãos, o festival contou com a exibição de 75 filmes. Entre eles, foram reproduzidas produções estrangeiras, como El Partido, documentário argentino produzido em 2026, e nacionais, como Zico, o Samurai de Quintino, longa-metragem lançado também neste ano. A programação do festival, no entanto, foi além das telas. Entrevistado antes da realização do evento, o diretor do Cinefute,
Antônio Leal, contou que a edição deste ano apostou na pluralidade de histórias e linguagens relacionadas ao futebol. O Cinefute ele não se protagoniza por levar para as telas do cinema filmes apenas sobre jogadores, conquistas, clubes vencedores. Na verdade, as histórias humanas do futebol é que a nossa programação recebe filmes com muita diversidade sobre isso. E é exatamente isso que a gente provoca no momento em que a gente está fazendo a curadoria dos filmes e buscando construir uma programação bastante plural e diversa, exatamente para que a gente possa levar para o cinema esses assuntos que geram uma reflexão em nossos espectadores. Além da exibição de filmes, o Cinefute contou, de forma inédita, com um espaço dedicado à literatura e com mesas de debate. Entre as novidades estiveram o Cinefute de Letra e o Cinefute Talks, que reuniram autores, editoras e amantes da literatura para discutir e conhecer diferentes materiais relacionados ao futebol. O festival também promoveu 5 mesas de debate. Uma delas foi dedicada especificamente ao futebol feminino, modalidade que, segundo Antônio Leal, possui um espaço especial no Cinefute desde as primeiras edições. E agora, esse ano, a gente está estreando com o Cinefute Talks, um encontro com 5 mesas, praticamente um seminário que vai acontecer o sábado inteiro, com 5 temáticas super especiais, uma delas focada no futebol feminino. A gente já está na perspectiva da realização da Copa do Mundo no Brasil em 2027. Então, o Cinefute vai, digamos, abraçando outras linguagens artísticas, outras reflexões em torno do futebol. E falando nisso, a gente também vai ter um espaço literário, né? O Cinefute de Letra, que vai ali reunir autores, autoras, editoras, todos reunidos ali, os amantes das letras, né? No futebol vão poder ter esse contato bastante especial no Cinefute de Letra. E o público também teve a oportunidade de participar de experiências interativas durante o evento. Uma das instituições parceiras do Cinefute foi o Audiolab UERJ, o laboratório de áudio da Faculdade de Comunicação Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, montou uma cabine para que os visitantes pudessem experimentar a narração esportiva. No espaço, o público teve o desafio de narrar ao vivo 6 gols históricos das Copas do Mundo. O coordenador do Audiolab, Felipe Mostaro, contou como foi essa primeira experiência do Audiolab no Cinefute. Foi uma experiência fantástica para nós do Audiolab, pela primeira vez sermos parceiros do Cinefute e uma parceria daquilo que a gente sabe fazer de melhor, que são as narrações. Então a gente teve essa ideia, né, numa conversa com o Antônio, que é o organizador do Cinefute, e a partir do conhecimento do projeto que a gente tem, a gente conversando sobre a importância que a narração tem na memória das pessoas sobre os acontecimentos esportivos e como que muitos filmes utilizam dessas narrações para recuperar esse imaginário que as pessoas têm de determinadas partidas, determinadas situações do futebol, quando isso é retratado na telona, né, no cinema. E a proposta foi a gente fazer uma cabine, como se fosse um VAR. Nós escolhemos 6 gols de Copas do Mundo e a pessoa poderia chegar lá, escolher um dos gols, fazer a sua narração, e a gente enviava esse vídeo para a pessoa e depois republicava nas redes sociais do Audiolab e do Cinefute. Um dos gols disponibilizados para a narração foi o golaço de Marta contra os Estados Unidos pela semifinal da Copa do Mundo de 2007. Estagiário do Audiolab, Eduardo Campos foi um dos presentes no evento que escolheu este gol para narrar. E o Brasil vai passeando em campo pra cima das americanas. Se no futebol masculino a gente manda, estamos mandando no futebol feminino também. O Brasil vai pra cima, vai tentando ampliar sua vantagem. Lindo drible. E vem Marta. Marta, com ela, cortou mais uma zagueira. Se pai, nem mãe, é gol! Gol! É do Brasil!
Marta! Que chaleira, que drible, que golaço que a Marta faz nessas quartas de final. Com a perna direita, com a camisa 10 de Pelé, Marta faz um golaço. E as americanas não veem a cor da bola. O Brasil vai dominando, vai passando de fase. E claro, com a regente, a craque, Marta! Mais um gol pro Brasil, o Brasil vai goleando as americanas. Com filmes, debates, literatura e experiências interativas, o Cinefute mostrou que o futebol pode ser contado para além das 4 linhas. Ao reunir diferentes formas de expressão, o festival transformou o esporte em um ponto de encontro entre cinema, cultura e novas experiências para o público. Do Rio de Janeiro, Murilo Soares para o Audiolab UERJ. A pesquisadora Fabiana Corsi Zueli, da USP, é a primeira brasileira a conquistar o Prêmio Global para Jovens Cientistas. O feito inédito é fruto de uma pesquisa voltada a identificar como fatores biológicos e ambientais podem influenciar no surgimento dos transtornos psicóticos. A premiação busca incentivar cientistas com menos de 40 anos, que, através de algum estudo de impacto, proporcionou contribuições científicas e humanitárias. E quem conta a trajetória de Fabiana Zueli é o nosso repórter Breno França. Estudos, pesquisas, invenções e mentes brasileiras brilhantes. O agente da ciência retorna para valorizar a comunidade científica no país. A nova homenageada pelo Hoje na Ciência é a cientista Fabiana Corsi Zueli, a primeira brasileira vencedora do Prêmio Global de Ciência. Nascida em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, a pesquisadora sempre estudou em colégios públicos, desde o ensino fundamental. Quando pequena, Fabiana teve o seu pai, o biomédico Edson, como um espelho e inspiração para a carreira que escolheria anos depois. Edson levava a filha para o seu laboratório, lugar que ela via como um verdadeiro playground, pois toda a diversão para a menina estava lá. Em entrevista para a revista Forbes, ela lembra dos seus tempos de infância com carinho e conta que o pai a levava junto quando ia para o laboratório e que ela sempre ficava muito fascinada com os instrumentos. Cursando o ensino superior, primeiro ela conseguiu seu bacharelado em enfermagem e teve como uma das suas primeiras iniciações científicas a investigação de mecanismos relacionados à depressão. Esse trabalho motivou Fabiana a se aprofundar mais nas questões de saúde mental, o que a levou para o seu mestrado em neurociência, em um programa de pós-graduação em neurologia e neurociências na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP. A certeza de que almejava seguir na carreira acadêmica veio com sua investigação de mecanismos de doenças em roedores e nos 2 intercâmbios que fez. Segundo Fabiana, essa exposição foi muito importante para desenvolver sua escrita científica, se envolver em grupos internacionais e entender a direção que queria dar à própria carreira. Depois da graduação e do mestrado, veio o doutorado, com a sua pesquisa de maior destaque: como fatores biológicos e ambientais podem influenciar na manifestação de transtornos psicóticos com potencial para intervenções terapêuticas personalizadas. Fabiana explica que as psicoses são transtornos mentais graves que trazem muito sofrimento para a pessoa, para a família e para a sociedade. Ao estudar sobre os mecanismos imunológicos envolvidos nas psicoses, o trabalho de Fabiana ganhou destaque. Seus estudos apontam que pacientes no primeiro episódio psicótico mostram um perfil inflamatório de baixo grau. Esse quadro está relacionado a sintomas psiquiátricos, como a diminuição do prazer e da motivação. A pesquisa da jovem cientista é um avanço significativo para o campo da psiquiatria e da neurociência. Foi essa pesquisa que levou a cientista ao Prêmio Global de Ciência pela Universal Scientific Education and Research Network, a USERN, em 2024. A honraria reconhece jovens cientistas abaixo dos 40 anos e com trabalhos impactantes. A pesquisadora é a primeira brasileira laureada com a premiação, sendo selecionada entre 90 mil candidatos, em um júri de 600 cientistas, incluindo detentores de prêmios Nobel. Fabiana Zueli também ganhou o Elsevier Award pela Sociedade de Pesquisa em Psiconeuroimunologia em maio do mesmo ano, que condecora 5 pesquisadores no começo de carreira nessa área de estudo. Além de apresentar ao mundo todo o potencial da pesquisa brasileira, Fabiana é uma referência da comunidade científica feminina. Segundo dados do Conselho Nacional de Pesquisa, o CNPq,
As mulheres representam menos da metade dos pesquisadores, 43,7%. E de acordo com a Organização das Nações Unidas, a ONU, as mulheres compõem apenas 35% do corpo discente matriculado em cursos de graduação de ciências, tecnologia, engenharia e matemática. Ao analisar esse cenário, Fabiana afirma que várias barreiras históricas impediram as mulheres de ocupar esse espaço por muito tempo. Ela destaca que, durante séculos, o conhecimento produzido por mulheres foi silenciado, suas contribuições foram invisibilizadas e o acesso à pesquisa era um privilégio restrito. Em 2025, Fabiana iniciou seu pós-doutorado na Universidade de Oxford, na Inglaterra, dentro do Centro de Pesquisa Biomédica em Saúde do Instituto Nacional de Pesquisa em Saúde e Assistência da instituição. Ainda em entrevista à Forbes, Fabiana deixa uma mensagem para as mulheres que desejam seguir carreira acadêmica na comunidade científica. Ela conta que, ao longo do tempo, foi percebendo que cada conquista não era apenas dela, mas também representava mais um passo para abrir espaço para outras mulheres. Fabiana também destaca que a diversidade traz novas perspectivas, perguntas e soluções mais criativas para os desafios que enfrentamos enquanto sociedade. Para ela, a ciência precisa de vozes diferentes e as mulheres têm muito a contribuir. A cientista espera que, cada vez mais, seja possível furar essa bolha e ocupar esses espaços. Do Rio de Janeiro, Breno França, para o Audiolab UERJ. A exposição Tião, um fotógrafo da Providência, no Museu do Mar, no Rio de Janeiro, resgata a história dos moradores de uma das favelas mais antigas do Brasil. Nossa repórter Bia Carvalho esteve no local e conversou com a curadora da mostra, Janaína Mello, que detalhou todo o trabalho de pesquisa e recuperação do material que deu origem a essa exposição emocionante. Vamos ouvir? Esse samba da minha escola vizinha Faladeira, Carnaval 1998, em homenagem aos 100 anos do Morro da Providência. Assim. Descendo o morro, é beleza a essência, é a força de um povo, tome providência. Descendo o morro, é beleza a essência, é a força de um povo, tome providência. O Rio de Janeiro pelos olhos além dos cartões postais. O Museu de Arte do Rio, localizado na Praça Mauá, recebe Tião, um fotógrafo da Providência, em suas salas. São apresentados materiais artísticos coletados pela equipe do museu, que iniciou a exposição graças ao acervo do artista Sebastião Pires Oliveira, encontrado nas recordações da moradora da Providência, Aline Mendes, em 2015. A mostra carrega 270 imagens do acervo de 10 mil negativos, que estavam dispostos em sacolas no acervo da moradora. A maneira que essas peças foram armazenadas afetou sua conservação, que registraram o período de 1960 até a década de 80. Assim, antes mesmo de selecionar as imagens ou compreender o que elas simbolizam, foi preciso a mínima higienização dessas imagens. A curadora da exposição, Janaína Mello, detalha esse procedimento com o material. Foi um processo longo e com muitas etapas, né? Primeiro, definindo o conjunto de 10 mil negativos e fotogramas que tínhamos ali à disposição, a quantidade que iria passar por esse tratamento. E aí nós inicialmente fizemos uma seleção de cerca de 3 mil cromos e negativos e iniciou-se o processo de banhos químicos, para retirar os fungos e a poeira acumulada, depois secagem e digitalização e acondicionamento. E só depois desse processo feito, nessa parte do acervo, é que iniciamos então o processo de olhar para essas imagens que havíamos ali digitalizado e começar a seleção para a exposição. O olhar inicial para a produção de Tião foi realizado pela equipe de museologia e pelo artista e fotógrafo Alexandre Cerqueira. Outra figura presente como consultor foi o Maurício Horta. Em 2016, Alexandre estava preparando uma exposição individual, na qual foi feita a primeira homenagem e reconhecimento do artista Sebastião, com uma instalação chamada Constelação de Tião. Consistia em binóculos que apresentavam imagens do rio e dos moradores da Providência pelos olhos do artista. Para o processo de seleção das fotografias, Alexandre junto a Aline Mendes caminharam pelo Morro da Providência para entender as histórias documentadas por Tião dos moradores da primeira comunidade do Brasil. Dessa forma, temas recorrentes apareceram nesse acervo: festas de aniversário, churrascos, encontros de pessoas, celebrações nas ruas e nos bares, o carnaval da família, casamento, retratos de crianças, entre outros. A partir dessa organização, criaram-se guarda-chuvas temáticos, como primeira etapa do processo de seleção. Assim, um novo processo de escolha das peças iniciou-se, e o encontro dos rostos
caso presente nos registros possui o auxílio de Rosiete Marim, figura marcante do carnaval local. A curadora Janaína Mello detalhou o objetivo da seleção. A história das pessoas que estavam fotografadas. E foram esses mergulhos, essa identificação, essas histórias que nos levaram a um conjunto de fotografias que hoje integra a exposição. É claro que existem muitas outras histórias que esse grupo, né, constituído por mim, pelos consultores, não conseguiu alcançar, obviamente, porque nem todas as histórias da Providência estavam, né, na memória e nas referências de nós que estávamos ali olhando para essas imagens, mas um critério principal da seleção foi trazer as fotos que tinham histórias, né, e isso orientou a seleção geral da exposição. Além disso, a exposição resgata a memória do Rio de Janeiro fora dos pontos turísticos. Ela capta a experiência do que constitui uma comunidade na região portuária da capital carioca. A exibição é apenas o início da reconstrução dessa história em imagens, por existir muitos outros acervos nas casas das pessoas que moram na comunidade. A mostra possui o objetivo de impulsionar a comunidade da Providência a olhar os materiais em suas casas e reconstruir a história local com orgulho. Com isso, a exposição, mesmo partindo de um conjunto de peças considerável, funciona como um pequeno vislumbre para o acesso ao trabalho de Tião. A curadora Janaína Mello explica que o objetivo da exposição é instigar os moradores e olhar esses materiais em suas casas. Recuperar a história oral das pessoas que constituem a comunidade, enfim, de criar uma rede que relaciona a memória, pertencimento, identidade e que tem tudo para florescer de uma maneira absolutamente extraordinária, assim, porque é isso que a comunidade da Providência é, um lugar de pessoas e de histórias e de encontros muito, muito extraordinários. A exposição ainda permite, através das imagens, que pessoas de fora da comunidade percebam como a Providência e a região portuária se modificou, além de entender como era a vida desses moradores retratados. Em um período de tempo que abrange a ditadura militar e que parte de uma cidade maravilhosa além da elite e dos cartões postais. Você pode conferir a exposição Tião, fotógrafo da Providência, no Museu de Arte do Rio, o MAR, localizado na Praça Mauá 5, no Rio de Janeiro. Os ingressos estão disponíveis na bilheteria do museu. A inteira custa 20 e às terças-feiras o valor é gratuito. Além disso, existe a possibilidade de adquirir o bilhete único dos museus, que consiste em garantir entrada para o MAR junto ao Museu do Amanhã. O ingresso duplo sai a R$ 32. A mostra estará disponível até o dia 29 de novembro para visitação. Descendo o morro, é beleza a essência, é a força de um povo, tome providência. Do Rio de Janeiro, Bia Carvalho para o Audiolab UERJ. É a força de um povo, tome providência. Favela. E o nosso programa está quase acabando, mas você pode entrar nas nossas redes e ficar por dentro de tudo que é feito no nosso laboratório de áudio. No Instagram, no Face, no YouTube, é só buscar o UERJ Audiolab. Obrigada pela companhia e até a próxima!